E aí, M3, tudo certo? Estou aqui para a gente falar hoje sobre geometria analítica, estou aqui para a gente falar sobre as equações da reta e estou aqui para a gente fazer alguns exercícios, principalmente porque nós falamos sobre conceitos, enfim, alguns me mandaram e-mails, notei que todo mundo deve estar tendo um pouquinho de dificuldade, é natural que se tenha, né? E vamos lá, vamos ao que interessa. Estamos com algumas questões por resolver, questões que eu escolhi e questões que eu acredito que englobem um pouco de tudo, né? Que sejam um apanhado geral desse conceito e que a gente consiga interpretar as diversas possibilidades de questões que aparecerem com relação a esses problemas. Tenho no quadro a questão 33, na geladeira na verdade, mas que está servindo de quadro. A questão 33 da página 98, em que a gente precisa fazer tudo, né? Como assim tudo? Bom, primeiro ela diz que determine a equação reduzida da reta que passa pelos pontos A e B. Se a reta passa pelos pontos A e B, a gente primeiro precisa descobrir qual é o coeficiente angular atrelado a A e B. E lembrando então que coeficiente angular é variação de y sobre variação de x. Ou seja, o nosso m é igual a variação de y menos 1 menos 5. Isso sobre menos 3 mais 1. Concordam? Porque seria menos 3 menos 1, a variação sempre é uma diferença, mas tenho aqui um menos 1, que passa então ao encontrar esse sinal negativo a ser mais 1. Óbvio. Parece filme Poço, né? Menos 1, menos 5, menos 6. Menos 3 mais 1, menos 2. Menos 6 sobre menos 2, 3. Chegou na quina da geladeira. In the border. Seguindo, então, temos o valor do nosso coeficiente angular, que é fundamental e necessário para que a gente entenda a equação da reta. Lembrando que o problema nos pede a equação reduzida da reta. E a gente vai descobrir através da fórmula a equação geral. Lembrando que a fórmula é y menos y0. Quanto vale o y0? Eu vou passar a usar a caneta vermelha aqui, gente, porque a azul está terrível. Então, passo a caneta vermelha. Y menos y0. Posso pegar qualquer um dos pontos. Posso pegar o ponto A, posso pegar o ponto B. Vou pegar o ponto com menores valores. Y menos menos 1, y mais 1. Isso é igual a coeficiente angular que multiplica x menos x1. x1 no nosso caso vale menos 3, menos menos 3, mais 3. Temos então que y mais 1 é igual a chuveirinho distributiva 3x, 3 vezes 3, 9 positivo. Vamos levar tudo para o lado de lá, porque ainda é fundamental que o meu x seja positivo. Ou na verdade vamos fazer o seguinte, já vamos resolver a questão direto. Se a gente quer a equação reduzida, não tem por que fazer a geral, vamos igualar tudo a y. A equação reduzida é igualado a y. Y então é igual a, quem já está lá, 3x mais 9, 1 que era positivo vai negativo, então esse mais aqui deixa de existir e passa a existir aqui um menos. Temos então que, não menos 1, né? É 9 menos 1, então teremos mais 8. Teremos que a nossa equação reduzida, que passa pelos pontos A, menos 1 e 5, B, menos 3 e menos 1, é y igual a 3x mais 8. Essa é a nossa equação reduzida. Quem é o coeficiente angular aí? Quem está atrelado ao x. Quem está junto com o x na equação de uma reta é sempre o coeficiente angular. Óbvio. Vamos à próxima questão. Não antes de eu apagar a geladeira. Não ficou tão bem apagada assim, mas acho que dá pra ver. Na próxima eu vou passar um paninho pra ficar mais claro. Questão número 36, letra F. Já explico por que escolhi a 36F. 36F. A questão 36 tem de A a I. Letra A até a letra I. A letra F diz que, ela pede na verdade que
Determine a equação da reta que satisfaz as seguintes condições. Letra F. Tem coeficiente angular igual a menos 1/2. M igual menos 1/2. Que mais? Vê se eu consigo apagar um pouquinho isso aqui. Uma breve melhorada. Coeficiente angular igual a menos 1/2. E que outra informação nós temos aqui? Ela passa pelo ponto A, que é 2 e menos 3. O ponto A é igual... O ponto A igual não, né? O ponto A é 2 e menos 3. Temos coeficiente angular, temos o ponto. Então podemos construir a reta. Penso que o que dificultou para vocês foi esse coeficiente angular fracionário. E por isso eu escolhi a letra F. Porque apesar de fácil resolução e de ser um esquema bem simples, na construção da fórmula e enfim, na hora de trocar de lado quem estava embaixo, a gente não se deu conta de que era super simples e que y menos y0 menos menos 3 igual coeficiente angular menos 1/2 que multiplica x menos x0 menos 2. Vamos ao que interessa, a distributiva, esse 1 que está aqui em frente ao parêntese, tudo que está colado num parêntese, né? Duas coisas encostadas em matemática sempre estão se multiplicando, eu canso de falar isso, né? Então a distributiva acontece em cima e a distributiva acontece embaixo, porque esse 2 que estava dividindo passa para cá, multiplicando. Volto a usar a caneta vermelha porque a azul está me deixando na mão. Menos 1 vezes x, menos x. Menos 1 vezes menos 2, mais 2. 2 vezes y, 2y. 2 vezes 3, mais 6. Vamos trocar de lado agora, ele quer a equação reduzida ou ele quer a equação geral? Tarará, tarará, questão 36. A equação da reta que satisfaz. Bom, a equação da reta ele não pede a reduzida, ele pede a equação da reta. Vamos só trocar de lado e lembrar que a equação da reta sempre tem o x positivo, fica mais bonito. Então vamos trazer quem está do lado de lá para cá para que esse x fique positivo. Teremos então que x mais 2y, que já está do lado certo, mais 6 menos 2 que vem para cá, 6 menos 2, mais 4. Temos então que a equação da reta que satisfaz o coeficiente angular menos 1/2 e passa pelo ponto 2 e menos 3 é a equação x mais 2y mais 4. Se igualar a zero fica bonito também, mas não precisa. Tá bonito assim. Tá completa. Vou dar uma apagadinha agora mais caprichada aqui. Já que a geladeira não é um quadro, né? Depois eu vou apanhar. Vamos para a questão derradeira, a última delas. Falamos sobre equação geral, falamos sobre equação reduzida. Sabemos que a construção, a descoberta do coeficiente angular de qualquer reta se dá através de dois pontos, ou desde que ele tenha sido nos dado, né? Se ele nos diz, se o problema nos diz m igual a declividade igual a, lembrando que declividade e coeficiente angular são a mesma coisa, né? Então, falou em declividade, é o m, ok? Falou em paralelo a eixo y e x, a gente precisa interpretar isso, né? Paralelo a eixo y, ela tem alguma declividade? Paralela a eixo x, ela tem alguma declividade? Precisamos entender dessa forma, visualizar geometricamente falando e analiticamente falando. Vamos à questão 44A. Por que eu escolhi a questão 44A? Porque a questão 44A tem uma equação segmentária. A gente precisa sair da equação segmentária e trazer para a equação reduzida. Da segmentária para a reduzida. Vamos interpretar isso. A equação segmentária que nós temos é... Vermelho porque o azul não tá se dando. X sobre 3 mais Y
sobre 2 igual a 1. Claro, a equação segmentária sempre é igualada a 1. Né? É a variação de y e x com relação à igualdade 1, ao valor unitário. Então vamos interpretar isso. Como que eu saio daqui? O que eu preciso fazer? Esse 1 não pode mais ser 1, porque para eu ter uma equação geral ou uma equação reduzida, eu não posso igualar a 1. Eu não posso simplesmente trazer 1 para o lado de cá. Então, quando eu tenho frações e um número inteiro, aqui eu tenho 1 sobre 1, claro, 3 e 2 não são iguais, eu preciso fazer o famoso MMC. E o MMC entre 2 e 3, a gente sabe, eles são primos, né? Então, quando os números são primos, a gente pode só multiplicá-los. O nosso MMC aqui é 6. E teremos então que 6 dividido por 3 é 2, vezes x é 2x. 6, copiei o sinalzinho lá, óbvio. 6 dividido por 2 é 3, vezes y é 3y. 6 dividido por 1 é 6, vezes 1 é 6. Copiei o sinal de igual e tenho 6. Preciso desse 6 aqui embaixo agora? Não, estão todos sobre 6. Eu sei então que 2x mais 3y igual a 6 é quase uma equação. Eu só preciso trazer o 6 de lá para cá. E direi então que 2x mais 3y menos 6 é a minha equação geral. Equação geral da reta, tudo em vermelho, né? Não dá pra ver, não fica tão bonito assim. Até porque o azul é bem mais bonito que o vermelho. Então, equação geral. É isso que o problema pede? Não é isso que o problema pede. O problema pede equação reduzida. Equação reduzida igualada a y. Troquemos y de lado. Troquemos... é bonito. 3y que estava do lado de lá vem pro lado de cá da igualdade, ou pro lado de lá, enfim, o igual pode estar do lado que a gente quiser, né? Então eu direi que menos 3y é igual a 2x menos 6. A equação reduzida não é igualada a menos 3y, ela é igualada a y. Então esse menos 3, duas coisas lado a lado em matemática, estão sempre se multiplicando, são um produto. Então esse menos 3 que multiplicava, troca de lado, não trocando de sinal como a gente fala, né? Eu sempre repito isso também, trocando de operação. Y é igual a 2x sobre menos 3 e menos 6 sobre menos 3. Aí fica claro, eu vou trazer para o lado de cá porque não cabe mais para lá. Y é igual a 2x sobre menos 3 menos 2/3 de x. E por fim, menos 6 dividido por menos 3, menos com menos obviamente mais, 6 por 3, 2. A minha equação reduzida, saindo da equação segmentária, ó que bonito que ficou, vou botar um Rzinho de reduzida aqui do lado. Saímos de x sobre 3 mais y sobre 2 igual a 1, para a reduzida em que y é igual a menos 2/3 de x mais 2. Quer dizer, quanto é o coeficiente angular dessa equação reduzida? Menos 2/3. Fechou? Espero que tenha ajudado, espero que faça sentido essas resoluções e que apesar de ser na geladeira e apesar de ser meio, enfim, arcaico, é com boa intenção e é com a intenção que vocês tenham um melhor entendimento. Qualquer dúvida, manda e-mail que eu estou sempre ligado. Beijo do Sor, até a próxima.